Gente, antes de mais nada, saca só esse céu. Olha esse céu. E olha essas nuvens. Que coisa maravilhosa. Olha que tarde linda de domingo aqui. Gente, eu vi um vídeo mais cedo que me deixou arrasada. Assim, é um vídeo muito bom, tá? Mas nele foi compartilhado um detalhe sobre um ritual satânico que é feito com crianças de 2 anos de idade, com o propósito de desmantelar as funções cerebrais delas, que me deixou muito mal. Chorei, foi horrível. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Porque o link, né, desse vídeo que eu assisti é de um casal que acolheu em casa a filha do Anton LaVey, né, que era o líder satânico que justamente fazia isso. E eles acolheram essa mulher, ajudaram ela e o final foi feliz. Recomendo que vocês assistam. Não vou dizer aqui como é que é. Esse ritual é um negócio que arrasa o coração da gente. Mas a boa notícia, assim, o bom disso tudo foi que isso que eles disseram, né, do propósito desse ritual de desmantelar as funções mentais da criança, assim, para facilitar a entrada de demônios, me fez pensar numa coisa muito importante, que são os costumes que a gente tem hoje em dia, os hábitos que a gente tem hoje em dia nos momentos de lazer. Como é que a nossa sociedade hoje em dia desfruta o lazer? Eu vejo muita gente maratonando série em Netflix. Eu nunca fiz isso, eu nunca tive estômago para assistir série. Filme, já tem assim tempo que eu não vejo. É muito difícil eu conseguir ver um, porque realmente eu acho muito absurdo o que retratam nesses filmes aí. Mas enfim, eu vejo ao meu redor o hábito de desfrutar finais de semana, vamos supor, maratonando série e ficando dentro de casa, né? Eu vou ficar quieto aqui no edredom, no ar-condicionado, com a janela fechada. Então, assim, outra coisa que me chama muito a atenção na nossa cultura hoje em dia, as músicas que são produzidas, as batidas constantes, a falta de letra, ou quando tem letra é melhor que nem tivesse. Em que medida as músicas convidam a alguma espécie de reflexão, ou se a música é justamente um ensejo para todo tipo de comportamento questionável. E videogame também. Outra coisa que me chama muito a atenção é o quanto a nossa sociedade desfruta desse tipo de atividade que é totalmente dissociada da realidade. A pessoa se desliga de quem ela é, do mundo dela, da rotina dela, das atribuições dela, para entrar numa fantasia. Tá. Então, em relação ao lugar que a gente escolhe para desfrutar o que a gente chama de descanso, eu gostaria de ler 3 versículos aqui. 3 fragmentos de versículos, na verdade. 2 de Jesus agora e um que está em Gênesis. Mateus 6:28 diz: olhai os lírios do campo. Jesus disse, né? Olhai os lírios do campo. Depois, em Mateus 6:26, um pouco antes, Jesus diz: olhai para as aves do céu. Aqui Jesus está dizendo isso com um propósito específico, ele está ensinando uma lição específica, mas eu estou trazendo isso aqui só para mostrar como Jesus nos exorta a contemplar a criação. E em Gênesis 2:9 está escrito: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Um belo dia me deu um estalo assim esse versículo, e realmente como olhar uma árvore agrada aos nossos olhos, como a contemplação de uma árvore traz um bem para nós, né? Em relação às atividades, né, que são tão
implantadas na nossa cultura hoje, que são tão desfrutadas, que na minha opinião tende a nos distrair, a nos apagar, a nos anestesiar e a nos distanciar da realidade, eu gostaria de compartilhar mais 3 versículos que chamam a atenção justamente para a necessidade de nós estarmos justamente com a nossa mente exercitada, vigilante, atenta. Eu vou começar aqui. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. Depois em 1 Tessalonicenses 5,6 está dizendo: não durmamos aqui no sentido metafórico, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tá chegando um cachorro de gravata aqui. E em 1 Pedro 4,7 está escrito: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que neném! Tá sentindo o cheiro de gato aqui, né? Então sejamos sóbrios, sede sóbrios e vigiai em oração. Bom, então, a minha mensagem nesse vídeo aqui é de que Netflix não nos descansa. Eu gostaria, assim, humildemente de propor uma ideia para que cada um reflita, se achar por bem, de que determinadas atividades chamadas de lazer não descansam. Quando a gente desliga a televisão, aquilo não comunicou nada relevante para nós. Vixe, aquilo não nos ensinou nada que vai ser útil no dia a dia. Não diz nada sobre quem somos, sobre nossa missão aqui, sobre de onde viemos, para onde iremos. Não nos ajuda a ter discernimento, fazer boas escolhas nos momentos em que nós precisamos. E, gostemos disso ou não, a vida exige muito de nós o tempo todo. O tempo todo a gente decide coisas, o tempo todo a gente influencia pessoas, consciente ou inconscientemente. O tempo todo nós estamos carregando uma bandeira ou outra. E finalizando o vídeo com a participação especial do Shih Tzu de gravata, vou compartilhar Romanos 12:2, tá? Que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o meu desejo, eu não sei o de vocês, mas o meu desejo é que Deus me transforme, porque todas as áreas em mim que Ele já transformou, olha, eu não gostaria de voltar a ser como eu era antes, mas nem por um segundo, porque a que boa que Ele joga, faz uma limpeza maravilhosa. Nesse caso é o sangue do Filho dele que nos limpa. Ainda tenho muitas resistências, eu tenho ainda dificuldades, medos, mas tem um cavalheiro que eu tenho ouvido, eu tenho maratonado o canal desse cidadão. Não, na verdade ele já morreu, não é um canal dele, é uma pessoa que organizou os vídeos dele e tal. O nome desse distinto cavalheiro é Chuck Missler. E ele fala que 1 João 1,9 é a barra de sabão do cristão. Eu não vou saber citar direitinho, mas 1 João 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Então, assim, toda vez que eu sinto assim, uma resistência, um medo, minha barra de sabão. Eu acho isso sensacional, eu acho isso maravilhoso. Gente, olha, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Na verdade, eu oro para que vocês se sintam tocados. Mas eu vou dizer uma coisa, nessa linda tarde de domingo, eu vou até mostrar de novo, de tão linda que tá. Gente, olha esse gramado. Eu organizei, tá? No meu caderno aqui, o que eu ia falar. Eu acho que eu perdi uma caneta Stabilo nessa grama, eu vou ter que procurar. Eu vou dizer pra vocês uma coisa. A Bíblia é o maior livro de amor e guerra que vocês podem ver, que vocês podem ler. Qualquer
romance que vocês vão assistir no Netflix ou em qualquer lugar, qualquer livro, qualquer filme de guerra, qualquer filme de aventura, qualquer filme de ação, qualquer filme de qualquer coisa que vocês forem assistir, por melhor que seja o enredo, não é nada comparado à Bíblia, não é nada comparado à Bíblia. Gente, olha, Deus escreveu a Bíblia, foram 40 autores. Mas os 40 autores muitas vezes não sabiam nem o que eles estavam falando, porque era o Espírito Santo através deles. Por exemplo, quando Moisés, aqui eu já estou saindo do que eu queria falar, mas só para finalizar. Quando Moisés levantou a serpente no deserto, ele não fazia ideia do que ele estava fazendo, não tinha sentido algum aquilo. Ninguém no Antigo Testamento, ninguém, até o momento em que Jesus conversou com Nicodemos, fez a menor ideia do que era aquilo. Uma serpente de bronze levantada, eu fui picado por uma cobra, eu vou olhar para uma serpente de bronze para ser curado? Como assim? Então, o Espírito Santo inspirou, Deus falou pessoalmente para Moisés fazer aquilo, e e a explicação só veio milhares de anos depois, que Jesus falou: eu sou a serpente de bronze, eu vou ser levantado, todo que olhar para mim vai ser curado. Gente, olha, se você acha que a Bíblia é uma presepada, é um conto de fadas, é qualquer coisa, só pega e lê, só pega mas assim, com sinceridade de coração, sabe? Porque não vou ser eu que vou te convencer nada, porque nem se fosse um doutor aí, não, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que falar: não, deixa, Deus, se for verdade, fala comigo aqui agora. Aí, tanto faz ser qualquer pessoa te falando, te dando, fazendo convite, ou um doutor, porque o comprometimento tem que ser seu, assim, o compromisso, assim, a vontade tem que ser, não adianta. Pode ser o maior doutor, se a pessoa tem um comprometimento com o não acreditar, não vai ter, né? Mas eu acho que todo aquele que bate, eu acho, não está escrito, né? A porta é aberta e tal. Mas enfim, a Bíblia é um livro de guerra. A Bíblia é o maior livro de amor, de romance. E na Bíblia nós somos justamente a noiva amada e nós estamos num campo de batalha. A Bíblia nos dá as estratégias de guerra, ela nos dá as armas de guerra, ela já garantiu que a vitória é nossa em Cristo. E eu confesso para vocês que nas minhas horas de lazer eu gosto de estar no meio da natureza, vendo as árvores que são realmente agradáveis à vista, feitas pelas mãos de Deus. Gosto de olhar os lírios do campo, aqui não tem nenhum lírio, mas tem muita grama verde. Gosto de olhar as aves do céu, geralmente por aqui é quero-quero e é um perigo, né? E é a melhor maneira de desfrutar as horas de lazer, na minha opinião. Porque ao contrário de de uma série que você desliga e não tem nada a ver com sua vida depois, o momento que você desfruta estudando a palavra, além de ser como uma refeição, você se alimenta, você descansa, você é instruído, isso vai te servir para a semana inteira. Você não vai desligar a televisão. Não é como você desligar a televisão: tá, agora eu tenho que cuidar da louça, tá, agora eu tenho que... Não. O que você recebe, o que você aprende estudando a palavra vai iluminar todo o resto que você vai fazer. Ela vai te indicar o seu propósito, a bandeira que você está carregando em tudo que você vai fazer. E eu peço a Deus para fazer o milagre que só Ele pode fazer, de me transformar, de renovar a minha mente, para que cada dia mais, cada dia melhor, eu seja o que eu fui feita para ser, o que nós todos fomos feitos para ser, que é o quê? Embaixadores do reino dele aqui, para que nós levemos o nome dele a sério, para que nós carreguemos a imagem dele com responsabilidade. Nós somos carregadores da imagem de Deus. Você tem noção do que é isso para a identidade de uma pessoa? Gente, se essa mensagem fosse pregada para os adolescentes, para as crianças, olha, você quando olha no espelho, você está vendo uma imagem. A sua imagem no espelho, assim, a sua forma é a imagem de Deus. Você está aqui
para Ele. Você está aqui para fazer o que Ele te desenhou para fazer. Os nossos jovens não estariam tão perdidos. Adultos também, isso não tem idade, mas acho que especialmente assim, para quem está começando, sabe? Porque fica tão solto aí, sem saber o propósito das coisas, mas enfim. Eu agradeço muito a Deus, Outro dia eu tava lembrando como que em 2004 foi o dia em que a palavra foi pregada para mim pela primeira vez, foi o dia mais abençoado de toda a minha vida. E daqui a pouco, em março, dia 7 de março, eu vou fazer 35 anos. E eu estou planejando, quero muito fazer um vídeo falando sobre esses meus 35 anos e como eles começam, não dia 7 de março de 88, que foi quando eu nasci, na minha certidão de nascimento, conforme a certidão de nascimento, mas eu quero trazer a perspectiva de como foi a caminhada do dia em que eu ouvi a palavra para cá. Já foram aí 2005 para 2023, se for arredondar para 2025, quase uns 20 anos. É isso.